Chegamos! Ai, mais uma quarta-feira. Que isso? Tô enrolando pra poder chegar ao povo. Não, o pessoal do YouTube já tá aqui, ó. Gente, mais uma quarta. Obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Hoje a gente vai falar de migração de novo, né? Eles não têm como sair daqui, né? A gente tá aqui. Então, obrigado por vocês estarem nos acompanhando, por estarem sendo fiéis, tá? Gente, olha, hoje a gente vai falar com vocês sobre um assunto que é muito importante. Mais ou menos, porque hoje a gente vai falar muito mais falar de migração. Quando você volta para o Brasil, quais são as medidas que você tem que tomar aqui, algumas medidas legais, principalmente, né, você que não tem a green card, ou seja, que não pode ir e vir. Então a gente vai dizer assim algumas coisas muito importantes, né, Cília? Que foi? Eu estava vendo que as pessoas umas coisas muito importantes que vocês têm que fazer antes de ir para não ter problemas no futuro quando vocês queiram voltar para cá, tá bom? A primeira coisa é não entrar em pânico, tá? Então, se você se preparar com tranquilidade, vai dar tudo certo. A gente acha que logo vai estar... Porque, gente, eu vou falar uma história. Ó, Sami, você está no Brasil, né? Você acredita que o Shop Meet fechou? Aquele que tem lá na PEX com a Las Vegas Boulevard? A Capela, gente, tá numa recessão danada. Acho que essa semana deve ter, assim, bateu o recorde de menos casamentos. Por quê? Porque tá batendo em tudo que é lugar. Eu falo para as pessoas, eu falei pro dono da Capela, eu falei, em vez de você ficar brigando com o outro para ver quem é que tem melhor nome, junta os donos aí e vai lá falar com o homem para ver se melhora a situação, porque senão não tem jeito não. Tá difícil a situação, viu? Tá pouco casamento lá? Essa semana eu acho que eu vou fazer o meu primeiro amanhã. Olha, isso o pessoal nunca tá aconteceu. Com medo de viajar, né? E agora com essa guerra aí também, tem uma moça que botou aqui, fala como que a guerra pode prejudicar a gente. Eu acho que na verdade a guerra prejudica todo mundo, né? Tem só os imigrantes, gasolina, né? Fora de estados, mas é todo mundo, né? Porque o preço vai começar a subir das coisas. Eu não consigo nem falar, sabe por quê? Agora eu vou começar a olhar o preço da gasolina para poder... Porque o meu filho tá no exército, né? E ele é sargento, ele tá no Army americano. E ele tá aqui em casa, ele vai embora sexta-feira, já tá o coração na mão, pô. Vai lá pra Coreia do Sul. Olha que sacanagem. Você fica preocupada. Eu não quero que tenha guerra, eu quero que tenha paz. Não, mas agora vai ter paz, se Deus quiser, Cília. Ela mudou de água pro vinho, você viu, né? Só foi só falar que meu filho ia pra lá. Não, vai ter paz. Mas vai ter paz. Vai ter paz. Vai ter paz, sim. Foi você que falou que alguém falou que o cara tava fazendo isso tudo assim... esquematizado, que é para poder forçar depois os políticos a fazer uma reforma migratória? Eu acho, Ah, tá bom. Falou pra gente dividir os assuntos, a gente já misturou tudo. Bom, vamos falar disso aqui primeiro então. Ó, agora a gente vai falar para você que tá pensando em voltar pro Brasil e que uma vez que volte, não tem como voltar para cá, pelo menos por enquanto. Uma vez que volte ou uma vez que vá? Uma vez que vá para o Brasil. Então a gente vai dar para vocês umas dicas do que você tem que fazer para poder não ter problemas. Driver license, Cília, tem como você cancela driver? O que você faz com a driver? Você deixa o driver aqui, não cancela, porque se a pessoa não renovar, não vai renovar, não renova automaticamente, como o carro que se você parar de pagar o seguro, continua cobrando, entendeu? Mas não é interessante você preencher um formulário para cancelar a sua drive, para ela não ficar em aberto? Essa pergunta você me falou, eu nunca vi esse formulário de você entregar a sua carteira, de fazer surrender, né, de entregar. Eu posso checar para você e dou essa informação. Era para ter feito isso antes? Não, você não falou nada de driver license, você está falando agora. Não, eu estou dizendo para a pessoa deixar tudo aqui certinho antes de ir embora, né? Para não ficar nada em aberto. Porque... O que eu estou dizendo é que é um documento, ele vai ter uma validade. Vamos supor, a validade é de 1 ano. Então, se daqui a 1 ano a pessoa que fez a prova de computador ela não renovar, ele automaticamente vai ser cancelado, não tem vida própria. Então não tem necessidade de cancelar a driver. Não. Eu só acho que se você está indo embora para o Brasil, tem muita gente que chega para mim e fala assim, eu sou estudante, vim aqui, tirei a carteira de motorista, eu vou para o Brasil e volto depois. Então não leva a carteira, porque você vai vir aqui, você vai tirar a carteira de motorista, visto de estudante, aí tu vai para o Brasil, vai ficar indo e voltando, na imigração vão parar você, vão pegar a carteira de estudante, você vai dizer, mas como é que você... Né? É meio conflito. Então eu acho que se você vai embora para o Brasil, não leva a carteira. Deixa a carteira aqui. Em relação à conta de banco, a indicação é de fechar, mesmo porque quando você fica com uma conta de banco aberta,
às vezes ela fica, tem taxa, né? Ou tem algum pagamento que entrou e não foi. E aí quando você vê uma conta que você deixou aqui zerada, no dia de amanhã vai estar devendo 100, 200, 300 dólares. E isso pode realmente te trazer um prejuízo ou prejudicar no futuro. Então, a nossa recomendação é fechar a conta do banco aqui. Mas também tem um site, que depois eu vou passar para o Ana para ele botar, aquele site que você entra lá para ver se você tem alguma coisa aqui, porque também tem outra coisa, viu, gente? Tem gente que abriu conta, ou vamos supor, abriu uma conta e o banco faliu, ou o banco fechou aqui em Las Vegas e a pessoa não fez nada, né? Esse dinheiro que ela tinha lá vai para um fundo... Mas você tem que ter seguro social para recuperar esse vai para um fundo lá a perder de vista. Aí você vai naquele fundo e quando você vê tem dinheiro lá. Outro dia eu entrei lá, tinha 500 dólares para eu receber lá. Mas você tem que ter seguro social para receber. Sim, mas às vezes tem gente que tem, né, Samanta? Não, tem gente que tem seguro porque pegou há muitos anos atrás e não pôde se legalizar depois, mas então as pessoas que têm seguro social também tem que prestar atenção nisso. Em relação à mudança. Cartão de crédito. Gente, gaste tudo no cartão. Tá louca? Tô brincando, não faz isso não, pelo amor de Deus. Cancele ou mantenha, mas se for cancelar, quite todo o cartão antes. Não deixe em conta em aberto para ficar devendo, porque depois isso pode prejudicar vocês. Se vocês ficarem com conta de cartão de crédito aberta, vocês podem receber uma ação judicial, porque o cartão coloca ação judicial e vocês podem ter problema. Então, o cartão de crédito geralmente ele é internacional, né? Então se você continuar com ele, tenha certeza de continuar fazendo os pagamentos. E eu já ouvi falar de gente que deveu o cartão aqui, foi embora e depois vai ter problema. Então, por favor, gente, hein? Envio de mudança. Bom, antigamente o atestado, a gente fazia, né? pela confiança mútua, mas né? Para fazer o envio de mudança, você tem que ter a declaração, o atestado de residência aqui? Então, Samanta, tem um amigo nosso que foi embora para o Brasil, que até eu perguntei para ele ontem, né, Isa? A gente perguntou como é que tinha ido. Ele falou que não pediram essa carta, essa declaração para ele de residência lá no Brasil, quando ele chegou. Só que a gente recomenda a pessoa tirar essa carta. É uma declaração de residência dizendo que você morou aqui quantos anos você mudou. O que o consulado vai pedir para você é um documento do primeiro ano que você chegou aqui e de cada ano subsequente. Para pessoas que moraram aqui há 8, 10 anos, né, vale a pena, porque daí, dependendo das quantidades de coisas que você vai levar para o Brasil, na hora que você for passar pela alfândega, pelo menos não vai cobrar de tudo, porque vai ver que é uma mudança mesmo. E também pode evitar também eles quererem abrir todas as malas, né, com esse atestado. Acho que isso não. Se você quiser abrir, eles vão abrir do mesmo jeito, Mas esse envio de mudanças, assim, a gente não tem ninguém para recomendar. Mas se você acredita que se você procurar no Google, existe realmente companhias que fazem e é muito mais barato você mandar as suas coisas através de uma companhia de mudança, em vez de você levar tudo por mala, porque se eu não me engano, cada mala hoje em dia custa o quê? Quase 100, pode chegar até 150 dólares uma mala extra, né? Então é muito melhor usar uma companhia de mudança dessa. Antigamente tinha Confiança que fazia isso aí, era Confiança Móvel, que levava os containers para o Brasil, hoje eu não sei mais. Gente, falando de imposto de renda também, se vocês forem embora para o Brasil, é muito importante fazer a última declaração de imposto de renda, tá? Como vocês sabem... Mesmo que seja fora de época? Sim, a gente vai fazer quando a pessoa já estiver no Brasil depois. Então, vocês sabem que eu trabalho no imposto de renda, entre em contato comigo quando for no ano que vem, no começo do ano, para fazer o imposto desse ano, se você voltou para o Brasil. É muito importante você... não digo que se você está com um plano de pagamento com a IRS, você continuar fazendo os seus pagamentos, mas é muito importante você não deixar isso para trás, não deixar simplesmente a conta para lá, porque tudo isso que a gente está falando pode te prejudicar, e a gente está falando assim, no caso de uma pessoa querer voltar no futuro, né? Porque existem muitas outras maneiras de voltar também. Tem uma pergunta. Declaração se declarar que é mudança para a companhia aérea, eles dão um bom desconto por mala. Isso é interessante também saber. Se você falar para a companhia aérea que é mudança, eles te dão um desconto. Então, acho legal saber disso daí também. Que mais? Seguro do carro. O seguro social. Gente, o seguro social é permanente. Então, se você tem um seguro social porque você aplicou para um trabalho, te deram um seguro social, ou você chegou aqui no ano do EPA e te deram um seguro social, esse seguro social ele vai ser o seu para o resto da vida. Se você um dia conseguir se legalizar, é o mesmo número de seguro social que você vai usar. Porque uma vez um cara falou para mim, eu vou aproveitar que eu vou me legalizar agora, mas eu tinha esse seguro de quando eu entrei aqui há
10 anos atrás. Então eu vou barbarizar nesse seguro para pegar. Não, ele se lascou, barbarizou lá e ficou com a dívida toda de igual, porque ficou é a mesma pessoa, a imigração deu o mesmo número de seguro para ele. Então, sim, é o mesmo número, é. Da vida. Em relação ao seguro do carro, o registro do carro, também, gente, a gente sabe que tem gente que compra carro aqui financiado e depois vai passar a dívida para outra pessoa. Eu entendo que tem vezes que isso não tem outra solução, mas isso é muito sério, porque se ficar um carro aqui registrado no seu nome, com seguro no seu nome, e a pessoa que você passar esse carro tiver um acidente, tiver problemas com o seguro, causar um acidente fatal, isso pode te prejudicar e muito. Então, o ideal é você quitar o carro e vender, ou você nem que você tenha que devolver o carro para o banco e você fazer o tipo de um acordo com o banco. Fazer acordo nenhum que o banco não vai querer, mas você vai fazer o quê? Mas tentar fazer um acordo com o banco para poder você não se prejudicar se você deixar o carro. Porque você pode cancelar o seguro e daí você pode cancelar o registro e o registro vai passar para o novo dono, né? A outra opção também é você fazer uma transferência de pagamento. É um contrato de gaveta, você vai ter que confiar na pessoa, vai fazer lá um contrato que a pessoa vai passar a pagar, só que você tem que estar ciente que se a pessoa não pagar, o crédito seu é que vai ser prejudicado e tudo. Então, vai depender de você, né? Contratos de aluguel, eu sei que tem gente que está indo embora e está quebrando contrato de aluguel, conversa com o landlord, porque o que você menos quer é que o dia de manhã você pode voltar e você esteja todo lascado aqui, né? Pois é. E isso pode te prejudicar o dia de manhã para tirar um novo visto, né? Lá mesmo estando no Brasil. Mas... Apesar que, gente, que eu estava prestando atenção para tirar visto, pelo amor de Deus, se vocês fazem parte de grupos, de políticos lá no Brasil, estão pensando, porque voltou, viu? A gente pode mudar de assunto? Ainda não, estamos terminando aqui, então vamos terminar, depois a gente fala sobre o visto de estudante. Não, era basicamente isso. Aí, assim, para vocês voltarem para o Brasil, vocês também ter a certeza de que o seu título de eleitor, o seu CPF, está tudo em dia, né? Você pode, porque ele pode estar cancelado, pode estar irregular também. Então, você pode resolver isso pelo consulado ou chegar no Brasil. A gente pode te ajudar com isso, né, Cecília? Pode regularizar o seu CPF, o seu título de eleitor. Outra coisa, se você tem um filho menor e ele tem um passaporte brasileiro que está vencido, mas ele também tem um passaporte americano, só que eu vou tirar o visto então para ele ir para o Brasil. Não pode. Se a criança alguma vez teve passaporte brasileiro, se ela foi registrada no consulado, ela tem que ter o passaporte brasileiro. Não pode tirar visto para essa pessoa. Essa semana a gente teve 2 pessoas com esse mesmo problema, que queriam tirar o visto, só que não pode porque tem que tirar o passaporte brasileiro. Agora, se a criança nunca teve o passaporte brasileiro, aí ela pode ter o visto brasileiro no passaporte americano e depois ela dá entrada para fazer o registro. Mas se der entrada no registro e aprovar o registro, não consegue tirar o visto. É uma faca de 2 gumes. A outra coisa também é que os guardianships, se você tem filho pequeno, está preocupado de que pode acontecer alguma coisa, vem até aqui, a gente faz o guardianship, que ele é válido até 18 anos, para você deixar sua criança, né, cuidada, para se acontecer alguma coisa, você não... E aí, para terminar, você quer só falar um pouquinho sobre o que é um atestado de residência, quem pode fazer? Eu falei no começo, mas atestado de residência é aquela pessoa que ficou aqui mais de 1 ano e que adquiriu bens aqui e ela vai para o Brasil agora com tudo e ela está levando tudo no avião. Quando chega lá no Brasil, é um monte de coisa, a Polícia Federal vai querer saber. Então, se você leva um atestado de residência mostrando que você estava aqui, o atestado de residência ele é emitido pelo consulado. A gente faz por aqui, você vem até o nosso escritório, a gente processa, aí demora mais ou menos umas 2 semanas, às vezes pode demorar até 3 semanas para sair. Agora está demorando um pouco mais, né? Ou não? É isso que eu ia te falar também. O consulado de Miami já emitiu um comunicado de que tudo está demorando mais em todos os consulados, porque aumentou e muito a quantidade de brasileiros atrás de passaporte, atrás de procuração, de atestado de vida. A gente está conversando queria até dar um recado para o pessoal aqui de Nevada, a gente está conversando com o consulado
Porque para você tirar o primeiro passaporte do seu filho, para você registrar o seu filho ou para você fazer uma procuração, você tem que ir até o consulado brasileiro. O primeiro passaporte de criança e a procuração, ela tem que ser retirada lá. Eu estou tentando fazer com que isso seja feito através da cônsul honorária que a gente tem aqui em Las Vegas, a Gislaine, que é a cônsul honorária, para evitar do brasileiro ter que ir de carro até Los Angeles, porque tem umas pessoas que não estão querendo ir, porque não querem, né, viajar de carro, passar por esse estresse. Então, eu estou tentando ver se eu consigo abrir essa exceção para que vocês possam pegar esse documento aqui. Não sei se a gente vai conseguir, mas vamos tentar. Vamos tentar. Outra coisa, você que está indo embora para o Brasil, se você é casado aqui nos Estados Unidos e você nunca registrou seu casamento lá no Brasil, dá para fazer isso por aqui, só tem que apostilar, traz o seu certidão aqui, a gente explica para você como fazer para mandar, tá? Tem tudo, a gente tem como ajudar vocês a fazer. Só previnam-se, né? Façam isso uma antes. coisa que uma vez a moça do consulado lá me falou, que é muito mais rápido, mesmo que aqui demore, é muito mais rápido fazer as coisas através do consulado aqui do que fazer lá no Brasil, quando você chegar. Eu lembro quando eu fui registrar meus filhos, tirar o passaporte, ela falou, ainda bem que você está fazendo isso aqui, porque você vai chegar lá no Brasil, é uma baita de uma burocracia. Não, e fora que quando você chega lá, eles querem os documentos originais. E aí você leva uma certidão do seu filho, aí toda hora eles querem o original, não tem mais, você tem que levar 10 originais. Então faça por aqui, tá? E outra coisa que a Cecília... Manda um oi pro povo antes você Outra coisa que a Cecília falou para vocês, que o consulado está demorando mais, isso é uma coisa que a gente tem que enfatizar, gente. Precisa fazer uma coisa do consulado, venha logo, não deixa para a última hora, porque tá demorando, né, Cecília? Tá demorando demais. Tá demorando, então não tem depois como pedir urgência, fora que assim, são pessoas que estão manipulando. Pega, igual você falou hoje, pegou o seu passaporte uma vez, mandou para o outro lado do país, um passaporte de um cliente que foi para o outro lado. Então não, tem coisas que não depende da gente, não, então eu tem fui que renovar o vir cedo passaporte, mesmo. aí o consulado brasileiro de Los Angeles se enganou e mandou para mim um passaporte de um menor que era para ele ter mandado para São Francisco, né? Quando eu recebi o passaporte, eu liguei e falei, escuta, esse passaporte não é meu. Aí o consulado falou para mim assim, você está falando de pagar os gastos lá da mulher, né? O consulado falou para mim assim, você, por favor, manda de volta para a gente e manda dentro um envelope pré-pago para eu mandar o seu. Eu falei, mas escuta, quem errou foi vocês, por que eu vou pagar de novo? O consulado não tem como arcar com esses erros. Eu falei, eu comecei a rir, falei, quer dizer... a gente estava falando que o Itamaraty negou pagar transportar o corpo da moça para o Brasil. Mas eu não vou dar minha opinião aqui agora não, vou dar em off. Mas só para terminar, o consulado também, hoje, essa semana a gente teve um problema de um passaporte novo, a pessoa foi tirar uma foto do passaporte para mandar para o Brasil, aí ela colocou o dedo em cima da foto, porque agora o passaporte novo tem uma foto que ela é meio, como é que chama o nome? É heliografada? É uma foto como platinada, né, no passaporte, ela fica em relevo. Aí ela apertou a mão assim, quando ela tirou o dedo, saiu a foto no dedo dela. Aí ela ligou aqui, desesperada, o que ela faz, e ela ligou para alguém da Polícia Federal que trabalha e disseram que danificou o passaporte, tem que fazer novo. Aí eu tentei ver com o consulado para ver se eles não precisava pagar de novo, né? Mas tem que pagar sim, porque ela errou lá. Aí ela falou, mas o erro não foi meu. Eu falei, não, a partir do momento que botou o dedo lá, segurou, acho que deve ter segurado com muita força, porque daí quando ela tirou o dedo, veio a foto no dedo. Jesus, amado. Então, tomem cuidado com os documentos e assinem seus passaportes também. Isso, assinem. Tá bom? Gente, obrigada. Beijo pra vocês, fiquem com Deus. Não esqueçam de curtir o nosso canal do YouTube lá, que a gente, tá ganhando um din-din já, $35. Eu tirei, essa semana, a partir da semana que vem eu volto, tá? Eu tinha tirado as extensões, agora eu vou voltar a botar. Eu tirei as extensões do cabelo, vocês viram, gente, que eu tirei? Você tá linda, não precisa de nada, para de... Mas eu vou botar de novo a dos homens, beijos. Tá? Beijos pra vocês. Beijo pra todo mundo. Vamos dar beijo pro povo de um a um, não custa nada. Vai lá, eu vou dar beijo aqui, você dá aí, peraí. A Beth, a Gabi tá aqui. Oi, Gabi. A Leia tá aqui. Leia, cadê? Não tem mais Leia bolo de rolo, não tem nada. Joe Smith, e curiosidades. Joe Smith, manda um beijo. Joe Smith, é americano? Não sei. Falar, hi Joe. E deu tudo um pouco agora, curiosidades e instruções. Isso aqui eu não conhecia não. Ok, peraí, eu vou dar beijo aqui. Aqui eu vou dar beijo pro Sami. Sami, quando você vier atrás uma revista da Turma da Mônica pra mim, tá? A Sandra Valdeci, um beijo pra você. Volta dia 6, o Sami falou. Deixa eu ver, Gabriel, depois você vem aqui contar pra gente como é que foi a sua experiência, tá, Sami, de ir e vir pra cá.
Mari, um beijo pra ti, minha linda. Gabriel, um beijão enorme. Bebita, Tatângela, amo vocês. Quem mais tá aqui? Ângela, vou ir ver você. Tia Alice, ó. Um beijo, tia. Ah, tia. Tia, depois entra lá no canal do YouTube pra ver esse vídeo aqui completo, tá? E ver a Samanta falando besteira, tá bom, tia? Ó, Beijos. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus. E a gente se vê na quarta que vem, às 5h30 da tarde, tá bom? Tchau, gente. Tchau.